Oi pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre organogênese e anexos embrionários. Então vamos falar um pouquinho da organogênese. Organo vem de órgãos e gênese vem de origem dos órgãos. Então a gente pode recordar um pouco as etapas importantes da embriologia, né? A gente falou de formação de gametas, nós falamos de fecundação. Depois da fecundação nós falamos de clivagens, de segmentações. Essas clivagens deram origem às estruturas mórula. Depois, a mórula era aquela estrutura compacta de células. Depois a gente tem a blástula, que já vai ter uma cavidade, né? A gente viu a blastocele, que era uma cavidade preenchida por um fluido. Depois a gente teve a gástula, a gastrulação, que são os dobramentos que o embrião vai tendo, e a gastrulação é importante porque na gastrulação eu tenho a formação dos folhetos embrionários. No caso do embrião humano, a gente vai ter os 3 folhetinhos embrionários ou folhetos germinativos: endoderme, ectoderme e mesoderme. Então é importante pensar que depois da gastrulação eu vou ter a etapa da organogênese. Assim que a gastrulação termina, eu já vou ter, por exemplo, estruturas que vão dar origem a alguns órgãos, como por exemplo o arquêntero, que vai ser o intestino primitivo, e além disso eu tenho a formação do celoma, que vai ser importante para as cavidades, para os órgãos, internos. Junto com isso, nós vamos ter, o que nós chamamos também de neurulação, que é muito importante falar da neurulação, que é a formação da neurula. Então, nos cordados, nós temos a notocorda. A notocorda ela vai ter origem nesse folheto embrionário. Em um desses folhetos embrionários, a gente vai ter a estrutura da notocorda. Essa notocorda ela vai servir para dar uma sustentação para o grupo dos cordados, para o filo dos cordados. Então, a gente pode destacar a notocorda como sendo de origem na endoderme. Depois dessa notocorda, ela vai ser substituída pelo tubo neural, que vai dar origem lá na coluna vertebral. A coluna vertebral tem origem na ectoderme. Então toma muito cuidado com isso, porque quando eu falo de notocorda, eu estou falando de origem embrionária endoderme. Quando eu falo de tubo neural, eu estou falando de origem na ectoderme, que é um outro folhetinho embrionário. Porque muitas pessoas confundem, acham que a notocorda desaparece e no lugar dela surge a coluna vertebral. Na verdade, o que acontece? A coluna vertebral ela vai dar a sustentação para nós, mas a notocorda vai desaparecer. Sim, mas não quer dizer que a mesma origem de uma é a outra. A notocorda desaparece porque vai aparecer a coluna vertebral. Mas não quer dizer que a notocorda se transforme na coluna vertebral. Não. A notocorda é uma estrutura que surge num folhetinho embrionário chamado endoderme. E a coluna vertebral vem lá do tubo neural ectoderme. Então isso é a neurulação, que é, digamos que o primeiro passo dessa organogênese. Então a neurulação ocorre, pós-gastrulação e os órgãos começam a se desenvolver. A que período dura essa organogênese? Essa organogênese ela vai da 4ª à 8ª semana. Então, se eu pensar em transformações, eu vou lá da 4ª semana até a 8ª semana. Então, vamos destacar algumas características lá da 4ª semana. Então, imagina, 4 semanas que o meu embrião tem. Olha quantas transformações já aconteceram nessas 4 semanas. Então, vai começar a formação de órgãos nessa 4ª semana. O que vocês têm que pensar, gente? Os órgãos vão aparecer, mas os sistemas não estão completos, o sistema não está desenvolvido. Então é como se eu pensasse assim, eu tenho olho, mas eu não vejo ainda, não enxergo, A visão não está desenvolvida. Eu vou ter ouvido interno, toda a parte da audição, mas eu ainda não vou ouvir. Então eu vou ter a formação de pulmão, mas eu não vou respirar, eu não consigo ainda respirar fora do corpo da mãe. Então tem uma série de órgãos que a gente tem como formação,
mas que eles têm as funções vitais muito ainda precárias, né? Muito rudimentares. Então a gente pode destacar lá na quarta semana, que seria a primeira semana da organogênese, ainda uma presença de cauda, né? Nós temos essa eminência caudal. Para quem não se lembra, a gente quando é um embriãozinho, a gente tem como se fosse um rabinho, né? Como se fosse uma cauda mesmo. Essa cauda, na verdade, hoje seria o nosso cóccix. Então, né, essa região aqui, acima um pouquinho do bumbum, tem o cóccix. Ali seria esse vestígio da eminência caudal que nós já tivemos enquanto a gente foi um embriãozinho lá na quarta semana. Então a gente vai ter essa eminência caudal na quarta semana. Nós vamos ter, né, o surgimento dos arcos faríngeos. Os primeiros arcos faríngeos vão surgindo ali. E a gente também vai ter já algumas intumescências, né, que vão dar origem aos membros inferiores e aos membros superiores. Então isso vai acontecer lá na quarta semana. Agora vamos falar da quinta semana. Na quinta semana nós já vamos ter, né, mais um parzinho de arcos faríngeos surgindo. Nós vamos ter também, né, esses membros superiores e inferiores semelhantes a uma nadadeira, a remos e nadadeiras. Então a gente ainda não tem ainda, né, os dedos formados, nada disso. A gente vai começar a ter essa formação. Lá na sexta semana, o que vai acontecer com as transformações desse embrião? Na sexta semana, nós já temos aí esses dedos, né, mais evidentes, tanto das mãos quanto dos pés, mas ainda estão unidos por uma membrana. Então, né, imagina uma membrana cobrindo isso tudo. Então, esses dedos estão grudados ainda, estão envoltos por uma membrana. Isso lá na nossa sexta semana. Depois da sexta semana, a gente vai para a sétima semana. Na sétima semana, vai ter já, né, o surgimento de cotovelos, as mãos vão ter essas raias digitais e essa membrana vai começar a se soltar, mas ainda os dedos permanecerão unidos ainda. O olho já vai ser bem evidente, a parte da audição também já vai começar, né, a parte de ouvido interno toda vai ser formada, o meato acústico. Então toda essa transformação vai ocorrendo de uma semana para outra. E na oitava semana eu já vou ter esses membros das mãos bem evidentes, né? Os dedinhos, das mãos, dos pés. Vou ter também a nossa cauda já desaparecendo. Então ali nessa oitava semana a gente já não vai ter mais essa cauda, né? Então essa cauda vai desaparecendo por ali. Então a organogênese vai da quarta à oitava semana com algumas transformações que eu falei para vocês características. Agora a gente vai falar de anexo embrionário. Os anexos embrionários são, como o nome já diz, né, estruturas do embrião para o seu desenvolvimento. Então essas estruturas são somente do embrião. A gente pode destacar 4 anexos embrionários importantes: saco vitelínico, âmnion, córeo e alantoide. Daí tem autores, né, que vão colocar a placenta e o cordão umbilical. Placenta e cordão umbilical, mamíferos, muitas vezes não são considerados anexos embrionários, porque a placenta também tem uma parte materna, tá? Mas eu vou falar um pouquinho dela no final. Mas vamos focar então nos 4 principais anexos embrionários: saco vitelínico, âmnion, córeo e alantoide. O saco vitelínico, o nome já diz, ó, é uma vesícula, uma bolsa cheia de vitelo. Vitelo, para quem não se lembra, são nutrientes. Então, lembra do tipo de ovos? Pouco vitelo, quantidade média de vitelo, muito vitelo? Então, esse saco vitelínico vai ser o quê? O armazenamento de nutriente, o armazenamento de vitelo. Depois a gente tem o córeo, né? Então a gente pode pensar no córeo. O córeo ele está ligado com trocas gasosas, tá? Ele está ligado com trocas gasosas.
O alantoide também está ligado a trocas gasosas, a parte de excreção. E o âmnion está ligado ao que a gente já até meio que imagina, né? Líquido amniótico. Então o âmnion protege o embrião contra o ressecamento. Ou seja, esses anexos embrionários ajudam o embrião a se desenvolver. Daí no caso, né, do embrião humano, que a gente vai focar, nós temos a placenta. Então a mãe tem a placenta, a parte materna e a parte fetal. Essa placenta, na verdade, ela vai surgir a partir, né, muitas vezes desses anexos. Então assim, o saco vitelínico, ele vai se transformar na placenta, né? Ele vai se modificar para formar essa placenta junto, né, com outras estruturas dos anexos. Então, o que acontece? A natureza é tão sábia, né, que a gente não perde esses anexos. Eles acabam se transformando, se juntando e formando um outro anexo. No caso, a placenta, muitos autores não consideram porque tem a parte também materna, então não é só do embrião, tá? E o cordão umbilical também, que é uma exclusividade, e esse cordão umbilical também possibilita essas trocas gasosas, né, entre a mãe e o bebê, tá? Nutrição, respiração e assim por diante. Bom, é isso que a gente tem para falar para vocês nessa aula de organogênese e anexos embrionários. Espero que vocês possam também tirar dúvidas pelos nossos canais de comunicação e depois a gente vai falar um pouco sobre teratologia. A teratologia é importante, por quê? Porque ela vai ser mais evidente na organogênese, porque a formação de órgãos não pode ter nada que afete. Então, muitas vezes, o uso de substâncias químicas, né, de produtos químicos ou de medicamentos podem afetar o desenvolvimento do embrião, né? Não só drogas ilícitas, mas também medicamentos. Então a gente pode destacar aí na teratologia, que a palavra terato significa monstros, então o estudo de monstros, né? Isso vem lá da Grécia, tá? Mas a gente vai discutir um pouco a teratologia para falar um pouco desses medicamentos que podem afetar o desenvolvimento do embrião. E um exemplo muito importante, muito clássico da teratologia no Brasil é a talidomida, década de 60, década de 70. E nós vamos discutir isso num documentário, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê.